Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Reta final, concurso PM Alagoas. E você está confiante? Se não está, depois dessa carga máxima, você vai ficar extremamente confiante. Vai dar certo. Vamos conseguir. Agora chegou a hora, chegou a vez de revisar História de Alagoas. Na programação inicial, você encontrava ali, né, 55 itens de História de Alagoas. Mas eu vou te dar um bônus. Vamos responder 100 questões? Bora, nessa vibração. Vamos com tudo. Agradeço a confiança, o carinho de todos vocês. Vamos juntos, tá? Até a nomeação. Eu distribuí, tá? 100 questões, 100 itens, 100 questões de História de Alagoas da seguinte forma. Vamos trabalhar os blocos 1, 2 e 3, Alagoas colonial e imperial, e nos blocos finais vamos trabalhar Alagoas no período republicano e uma mega revisão no último bloco, completando aí, né, um total de 100 itens. Então vamos lá, tá? Vamos trabalhar aí os próximos blocos, 45 não, né? Vamos trabalhar em torno de 60 questões, período colonial, que é a temática mais abordada pela banca Sebrasp. Quando eu falo História de Alagoas, a banca gosta muito de trabalhar a formação territorial, economia colonial, então é a tendência, a alta tendência para a prova que você vai fazer. Então vamos lá, né? Vamos encarar aí 60 questões, depois abordar a parte republicana, que cai pouco, e aquela revisão geral, aquela pincelada, aquele detalhe para você chegar confiante. Bem, eu estava lendo até um artigo agora há pouco, né, de um professor lá da Universidade Federal de Alagoas, trazendo, na verdade foi uma entrevista, o artigo eu vou ler posteriormente, mas na entrevista ele trouxe uma perspectiva interessante da história de Alagoas, porque quando falamos Alagoas, de imediato vamos associar, vamos trabalhar a história de Alagoas vinculada à capitania de Pernambuco. Então, segundo o professor, essa perspectiva gera uma situação curiosa, porque faz com que Alagoas, a reflexão que ele trouxe foi: qual o papel de Alagoas diante desse cenário? Se eu vou abordar esse território que hoje chamamos de Alagoas, entre os séculos XVI até 19, entre os séculos 16 e 19, se eu vou abordar a história desse território vinculado à capitania de Pernambuco, qual a identidade, qual o papel, qual a função política do Estado de Alagoas na formação do Brasil? É uma reflexão interessante, mas eu acredito que a banca não vai explorar tantos detalhes assim em relação à formação territorial. Daí, vamos continuar com essa perspectiva, vinculando o território de Alagoas, do século XVI, até a sua emancipação, essa vinculação com a capitania de Pernambuco. Daí destacar, pessoal, a capitania de Pernambuco mais próspera até meados do século XVII. O destaque fica para a economia açucareira, e justamente essa economia açucareira que a banca Sebrasp gosta de abordar com muita intensidade, ainda é destaque hoje, né, no PIB do estado de Alagoas, tá bom? Bem, vamos começar com esse item interessante, porque, veja, sempre falamos do processo de colonização do estado de Alagoas e há um desprezo para aqueles povos que habitavam antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos portugueses. E, claro, lembrar que essa ocupação ela é legitimada, ou pelo menos oficializada, verbalizada com a chegada de Cabral em 1500, né? Porque você tem o Tratado de Tordesilhas de 1494, essa divisão que foi feita, né, com a forma de evitar o conflito entre Espanha e Portugal, só que tem um princípio, né, no século XVI, que é o princípio ut possidit, século XV, século XVI. Quem chegar primeiro à terra é sua. E já havia ameaça, os franceses, os ingleses não aceitaram essa divisão, né, entre Portugal e a Espanha. Assim, ao tratar da história, da formação territorial do estado de Alagoas, é interessante perceber essas nuances, esse contexto da
colonização. E claro, quando Cabral chegou aqui, o que ele mais queria, assim como os portugueses, era encontrar ouro, encontrar especiarias, e isso que eles estavam buscando lá no Oriente. Daí, 1500 serve para verbalizar, registrar que essas terras pertencem aos portugueses. A partir desse momento, é interessante perceber como se dá a relação entre os europeus e os povos que aqui habitavam o atual estado de Alagoas, que a gente vai falar Alagoas no século XVI, porque não existia essa concepção de Alagoas, essa definição territorial. Isso fica para mais tarde, tá bom? E nesses primeiros anos, que chamamos de período pré-colonial, esse período de incertezas, Portugal ficou naquela dúvida, né, coloniza ou não, até porque tem um investimento elevado, teremos o contato aí, né, com esses povos que aqui habitavam, que utilizamos a expressão povos indígenas. Alguns, os portugueses vão manter relações amistosas, os tupis guaranis, só que aqueles que os portugueses não conseguem, né, e até porque a gente tem que trazer a perspectiva dos indígenas, eles perceberam também que o interesse desses europeus era explorar. Daí você tem tensões, resistência indígena. Então, isso aconteceu no atual território que hoje chamamos de Alagoas, assim como outras áreas do Brasil, tá? Então, esse é um período da exploração já do pau-brasil, utilizando a mão de obra indígena local através do escambo. E no caso de Alagoas, destacar os caetés e potiguares. Então, nas primeiras décadas do século XVI, veja, primeiras décadas do século XVI, eu posso aqui mencionar o período pré-colonial, de 1500 a 1530, e também, mesmo com a chegada de Martim Afonso de Souza, tido como o primeiro colonizador, que vai trazer aquela ideia das capitanias hereditárias, aí vem a capitania de Pernambuco, e essa parte sul da capitania está localizado o que é hoje, né, o estado de Alagoas. Você tem justamente caetés e potiguares que foram alvo de violentas expedições. Afinal, a colonização também é marcada pela violência, tá? Na verdade, houve um grande genocídio aqui em nosso território. Então, esses povos foram alvo aí, né, de violentas expedições militares que tinham o objetivo de dominar terras indígenas, ou terra dos indígenas, e viabilizar a colonização portuguesa na região. Quando eu falo colonizar, é organizar essa exploração que é marcada pelo extrativismo. O objetivo, né, principal era encontrar o ouro, daí a busca do extrativismo mineral. Mas aqui, inicialmente, terá a exploração do pau-brasil, que chamamos de extrativismo vegetal, tá? E, claro, a exploração desses povos que aqui habitavam. Logo, esse item da banca Sebrasp está correto. Então, de 1 a 10, professor, qual a chance da banca trabalhar esse território que hoje chamamos de Alagoas no período colonial? Eu digo 8, tá? Então, a grande tendência da banca abordar Alagoas no período colonial. Questão 2, Porto Calvo, Alagoas, tá? Quando eu falo aqui Alagoas, você que acompanhou já as aulas da plataforma vai lembrar que quando eu falo Alagoas, em referência, né, quantidade de lagos, né, e aí os portugueses também têm essa mania, né, conforme a questão da paisagem, ou até o dia, né, a ser, digamos, o santo a ser homenageado no dia, os portugueses iam dando nome. Por exemplo, né, quando eu falo aí do Rio São Francisco, então você tem o encontro, né, dos portugueses com esse rio, justamente no período, no dia em que era comemorado o dia do Velho Chico, né, no caso de São Francisco. Então você tem essa situação interessante, tá? Porque aí quando você vai analisar essa situação, qual o motivo, professor, quais os motivos que levaram os portugueses a ocuparem esse território, o Brasil? O motivo justamente se dá pelo interesse de explorar riquezas, tá? Esse era o grande objetivo, encontrar um local que seria chamado aí, né, de colônia. Então, a colônia é o local de exploração e, claro, né, ao contexto do mercantilismo, exclusivismo,
O objetivo justamente era garantir essas terras, tá? Para a coroa, no caso aí, né, garantir através do monopólio a exploração dessas riquezas, que inicialmente teremos a utilização da mão de obra indígena na exploração do pau-brasil e em seguida, pessoal, a introdução da economia açucareira. E essa economia açucareira que a gente vai destacar justamente essas áreas, né, litoral, zona da mata do estado de Alagoas. E aí destacar o próprio, né, Porto Calvo, né, que se destaca aí nessa produção. Inclusive, a banca já trabalhou questões afirmando que Porto Calvo se destacou na produção açucareira, mas rapidamente modificou aí, né, para outra prática econômica. Isso não é verdade. Então, aí você que já passou, né, já passou aí pelo estado de Alagoas, litoral, zona da mata, vai perceber que ainda hoje você tem essa paisagem, né, marcada aí pelo latifúndio, tá? Então aí, pessoal, destaque para esses municípios. E Alagoas, professor, eu falei, né, já na aula, Marechal Deodoro, tá? Esse município aí do estado de Alagoas, foi a primeira aí capital de Alagoas, e aí destacar, né, que você tem essa região chamada aí de Alagoas. Aí depois o nome é passado para o estado. Penedo, né? Destaque aí para Penedo, que também se transforma em um dos primeiros assentamentos portugueses. Então, Porto Calvo, Penedo foram os primeiros assentamentos portugueses na região e seu estabelecimento se deu por iniciativa da coroa portuguesa. Bem, chegar no local, estabelecer um assentamento era fundamental para garantir depois planejamento ou estruturar a exploração daquele local. Agora, tinha como objetivo expansão da conquista para o sertão? Nesse momento, não, tá? Aí, quando você pega aqui essa arte, né, desenvolvida agora, a exploração inicialmente se dá no litoral e zona da mata. Tá? A zona da mata, a exploração aí da Mata Atlântica, através do escambo e do estanco. Nesse sentido, a gente não pode falar agora em um processo de ocupação do interior. Fatores que vão contribuir para essa interiorização, a pecuária. Mas também destacar lá na frente, as missões religiosas. A Igreja Católica que perdeu muitos fiéis na Europa. Daí vai criar uma condição, uma situação para catequizar esses grupos que não aceitaram essa ocupação e serão reprimidos para o interior. Quando a Igreja Católica também vai fazer um trabalho, né, de catequese. Então, esse item aqui está errado, beleza? Vamos com tudo aí, né? E aí, você está confiante? Está melhorando? Está menos tenso? Eu quero te ajudar, viu? Vamos aí para a próxima. O uso dos indígenas como mão de obra, já falei, né? Já falei que esses indígenas, inicialmente, eles serão utilizados na exploração do pau-brasil, tá? Exploração do pau-brasil. Após Martim Afonso de Souza, né? Trazer aquela ideia para o rei, dentro de um clima, de uma estrutura, né, geomorfológica favorável à produção açucareira. Então, teremos agora essas unidades de produção que chamamos de engenhos. Os primeiros engenhos, pessoal, já remonta aí, né, 1531, 1532. O primeiro engenho, né, erguido lá em São Vicente. Os africanos serão introduzidos nessa estrutura mercantil só a partir de 1550. Então, nesse intervalo de 1532 a 1550, quem é que vem desenvolver essas atividades produtivas, essa mão de obra? Os indígenas, tá? Então, claro que lá na frente, com a chegada da Igreja Católica, a Igreja Católica não vai aceitar a exploração dos indígenas, o lucro obtido pelo tráfico negreiro, tudo isso colabora, né, para que tenha a introdução em larga escala do trabalho escravizado africano. Então, o uso dos indígenas como mão de obra de produção açucareira foi rapidamente
considerado inviável pelos portugueses. E por essa razão, ainda no século XVI, os africanos escravizados, sim, que chegaram, né, já era a principal força de trabalho na segunda parte, galera, do século XVI. Agora, olha só, olha o que diz aqui. Já era a principal força de trabalho no sul de Pernambuco. Quando fala sul de Pernambuco, sul da capitania, a gente já pode falar aqui em Alagoas, tá? Que isso não vai se dar diante dessa situação que eu falei, né? Quantidade de lagos, Alagoas, e aí depois o próprio estado fica com esse título de Alagoas. Um outro erro aqui, pessoal, rapidamente, se você montar aqui, olha, introdução, na década de 30 do século XVI, eu chego no século XVII tendo os indígenas escravizados, porque aqueles que não conseguiam comprar, por algum motivo, um escravo, um africano escravizado, você tem justamente o indígena sendo utilizado. E os bandeirantes fizeram isso, né? Através do apresamento. Logo, esse item está errado. Beleza? Item está errado. Vamos lá, questão 4. A conquista do interior do estado de Alagoas consolidou-se a partir da Guerra dos Palmares. Sim, podemos falar que esse processo de interiorização também foi estimulado pelo combate a esse local de resistência quilombo, tá? Então, a partir da guerra contra Palmares, na medida que as terras tomadas foram distribuídas, que era comum, né, como uma forma de premiação para aqueles que colaboraram com a repressão daquela resistência. Então, foram distribuídas entre soldados, com destaque para a sesmaria recebida por Domingos Jorge Velho, tá? Domingos Jorge Velho. Esse item aqui está correto, beleza? Vamos agora para o quinto item. Vamos lá. Com relação à história de Alagoas, no período colonial brasileiro, nesse período de Alagoas, esse território pertence à capitania de Pernambuco, tá? Na próxima missão eu vou trazer uma linha do tempo para que você entenda, né, como se deu aí a evolução até chegar a esse status de província, tá bom? Então, com relação à história de Alagoas, um período colonial brasileiro, julgue os itens a seguir. No período colonial, a região, veja que a banca coloca sempre a região de Alagoas, porque não existia, né, essa autonomia até desmembramento de Pernambuco, 1817, e depois se torna província. A partir de 1821, até porque as capitanias são extintas oficialmente. No período colonial, a região de Alagoas dependia da importação. Galera, é uma região muito rica, uma região muito próspera. Não havia essa dependência. Daí até um debate, né? Será que Alagoas alcançou a emancipação por não participar da Revolução de 1817? Ou os portugueses já conheciam a região, a prosperidade da região, e queria dar essa autonomia? Também é uma discussão curiosa, tá? Nesse processo de construção da identidade do povo alagoano. Então, no período colonial, a região de Alagoas dependia da importação de comida, víveres, alimentação. Não tem essa dependência. Até porque é só você se ligar, tá? Que essa região, até hoje, né? Se você perceber a riqueza e a diversidade aí que se encontra na região de Alagoas, que é um dos motivos, segundo os historiadores, né, para que os holandeses também cheguem naquele local, tá? Destacando Porto Calvo aí como esse local de resistência, tá? Então aí você tem esse cenário bem curioso. Então, não há essa dependência, como diz a questão, tá? Essa dependência da região da Bahia, tá? Não tem essa dependência, beleza? Então, galera, no período colonial, a região de Alagoas dependia da importação? Não, porque a economia alagoana era voltada exclusivamente para a produção açucareira. Mas há, sim, o que a gente chama, tá, de agricultura de subsistência, de produção para abastecer, né, internamente, tá? Então, esse item está errado.
Numerosos mocambos espalhados pelas serras da capitania de Pernambuco, né, constituíam um quilombo de Palmares, espaço no qual se forjou uma sociedade singular a partir de diferentes etnias africanas. É interessante também se ligar que não podemos falar só em uma etnia. Os africanos eram homogêneos, não, vieram de diversas regiões do continente africano, cujos conhecimentos e práticas foram ressignificados, tipo a capoeira, a questão da alimentação, da linguagem, no contexto colonial da América Portuguesa. Quando eu falo América Portuguesa, é o Brasil colonial. Então, pessoal, esse item está o quê? Bem amarradinho, né, bem bonitinho, e pedindo, olha, me marca como correta. Ok. Questão 7. Penedo. Penedo era conhecida no período colonial por abrigar grande número de indígenas e servir de esconderijo, né, para criminosos oriundos de regiões de Pernambuco. Veja que aqui ele está colocando regiões de Pernambuco, né? Penedo aí fica nessa parte sul de Alagoas, e aqui aquela situação, tá? Em relação à cidade, tal, a essa região que hoje é o município de Penedo. Aí vamos só contar aqui rapidamente um pouquinho aí, né, da história, né? Penedo aí é um município do estado de Alagoas, que está localizado na parte sul, né, litoral sul de Alagoas, as margens do Rio São Francisco, que faz essa divisão, né, com o estado de Sergipe, tá? Então aí nós temos a história de Penedo, né? Originou-se aí, né, o nome Penedo, pessoal, quer dizer a grande. Vou colocar aqui para vocês, tá? Você tem aqui rapidamente esse histórico do município de Penedo. Vou colocar aqui, né, essa parte litoral sul de Alagoas, tá? E aí, quando eu falo Penedo, tá? Queria até colocar uma imagem aqui para vocês, mas não vai dar. Mas claro que você já acompanhou de boa, né? Todas as aulas que a gente já trabalhou de forma incessante aí, essa questão incansavelmente, tá? A gente trouxe aí mapas nas revisões, então aí você agora vai agregando essas informações, tá bom? Então, galera, Penedo, o termo, né, a palavra, quer dizer grande pedra. Então, aí você tem essa etimologia, tá? Então, aí você tem o termo Penedo, grande pedra. Professor, será que a banca chega a colocar a etimologia? Eu acho difícil, mas em alguns momentos já encontrei questões, tá? Mas aí eu creio que a banca não vai fazer esse apelo. Então, o povoado foi fundado por Duarte Coelho, pessoal, destacado Duarte Coelho. Quem foi Duarte Coelho? O capitão donatário, né, Pernambuco, Duarte Coelho. Então, aí você tem Duarte Coelho, que fundou, né, Duarte Coelho de Albuquerque, né? Perdão, pessoal, a gente sempre faz essa situação de confundir, tá? Perdão. Tem Duarte Coelho Pereira, tá? E o Duarte Coelho de Albuquerque, que é filho de Duarte Coelho Pereira. Quando eu falo aí, né, da capital de Pernambuco, a gente só coloca Duarte Coelho sem trazer essa distinção, mas é só para você se ligar, né, que Penedo foi fundado por Duarte Coelho de Albuquerque, filho de Duarte Coelho Pereira, e se tornou aí, né, Penedo, o povoado de Penedo, uma das principais regiões, tá, nesse processo de colonização. Foi elevada à vila em 1636 e no final do século XIX, né, passou a ser denominada de Penedo de São Francisco, justamente essa ligação que tem com o Rio São Francisco, tá? Então, aí você tem Penedo de São Francisco, tá? Veja que a banca não aprofunda, mas como estamos nessa fase de revisão, né, é importante a gente se ligar nisso, tá? Então, você tem, né, uma arquitetura bacana, a gente vai trazer também a revisão final direto de Penedo, a gente vai fazer essa visita em Penedo, tá? Alguns historiadores, pessoal, discordam quanto à origem de Penedo. Uns dizem, né, que a criação do povoado está relacionada aí a Duarte Coelho Pereira, o primeiro donatário de Pernambuco, e outros chegam a falar que foi o filho dele. Então, tem essa contradição. Então, você tem aí, né, algo que a banca não vai mergulhar também, tá? Os que discordam em relação à situação que foi o filho dele, tá, que fundou,
Esses que discordam afirmam que o responsável foi Duarte Coelho de Albuquerque. Ou seja, você tem alguns que defendem que foi o pai, o outro que foi o filho. E para a gente pouco importa, porque isso a banca não vai entrar em detalhe, porque é algo, né, que gera aí um debate historiográfico e não interessa para o concurso, tá bom? Então aí você tem esse cenário de fundação de Penedo, tá? Ou um ou outro, mas aí se tornou uma região importante. Primeira sesmaria, né, registrada na região de Penedo foi no finalzinho do século XVI. Outras terras foram distribuídas no século XVII, e aí você tem esse cenário geral em Penedo. Só que a questão diz o quê? O que o item diz? Que serviu como esconderijo. Será que Penedo, pessoal, serviu aí como esconderijo? Veja que a banca aqui colocou um detalhe. Aqui foi uma prova que eu peguei. Eu peguei uma prova de professor, tá? Uma prova de professor. Aí só eu queria destacar aqui também a igreja, né? A igreja Nossa Senhora da Corrente, né? Que é uma das belíssimas edificações lá de Penedo. E aí você tem também a questão do tombamento. Então aí o item diz que serviu como local de esconderijo, né? De indígenas, criminosos, oriundos da capitania de Pernambuco. Pela localização, você tem justamente esse cenário curioso, tá? Em relação a Penedo, que se transforma, de fato, né, nesse local aí de esconderijo. Então, o item está correto. Então, aqui, pessoal, você pode dizer, professor, mas será que a prova pode trazer detalhes em relação a outras cidades? Eu creio que a banca foque, pessoal, aqueles primeiros povoados formados, tá? Então, aí destacar Porto Calvo, destacar aí Penedo. Então, a banca pode trazer mais detalhes que nessa revisão a gente vai também detalhar para vocês, beleza? Então, aqui, né, deixa eu só colocar aqui o item, tá? Deixa eu só voltar aqui direitinho para a gente seguir nessa luta, na preparação para o concurso. Então, esse item aqui, meu povo, está correto, beleza? Vamos lá, questão 8. A criação da capitania de Alagoas se deu em 1817. Galera, aqui você tem aquela situação. Capitania de Pernambuco vai ser estabelecida, né, a partir de 1534. A parte sul da capitania de Pernambuco, se a gente pegar aqui, né, aquela ilustração, capitania de Pernambuco, essa parte sul da capitania é o atual estado de Alagoas, tá? Então, foi justamente esse debate que eu trouxe para vocês no início da aula, né? Estava acompanhando aqui uma entrevista, deixa eu só pegar o nome do professor, né? Citar a fonte, ele é professor lá da Universidade Federal de Alagoas. Pegar aqui o nome do professor, né? Professor Francisco Augusto Pereira da Costa. E justamente é feita essa pergunta, né? Nesse processo de desmembramento, o que levou Alagoas a alcançar essa emancipação? E, de fato, ele fala, né, sobre esse desmembramento, né, do território alagoano, da capitania de Pernambuco, né, nesse período em que o movimento, né, contra a coroa portuguesa se estabelecia, né, ou se fortalecia em algumas regiões do país. E talvez aquele coloque, né, ele coloca aqui justamente isso, tá? Apesar de encontrar adeptos em Alagoas, a insurreição no território, que hoje é Alagoas, a insurreição de 1817, ela foi abafada na comarca, o que levou os historiadores a justamente defender a tese de que a emancipação foi concedida em recompensa. Então, como a Revolução Pernambucana de 1817 não encontrou muito espaço na região sul da capitania, que hoje é Alagoas, então Alagoas vai ganhar como recompensa esse desmembramento, essa autonomia, tá? Essa emancipação do território de Alagoas, tá bom? Aí você tem esse cenário bastante interessante, né? Curioso, esse debate historiográfico. Então, a criação da capitania de Alagoas, ou das Alagoas, se deu em 1817, com o objetivo de melhor investigar e punir
apoiadores do movimento separatista, né? Porque a Revolução Pernambucana de 1817 tem um caráter federalista, liberal e separatista, que havia assolado Pernambuco naquele ano. Bem, de fato, a Revolução de 1817 tem caráter separatista. Agora, a criação da capitania se deu para reprimir ou no cenário dessa insurreição, dessa revolução, chamada Revolução dos Padres, não houve propagação dessas ideias libertárias na região, na parte sul da capitania. Após esse movimento, você vai ter o desmembramento. Então, não foi, olha, vou levar Alagoas para reprimir o movimento. Não foi isso, tá bom? E outra coisa, eu coloquei que Alagoas, a capitania, o desmembramento, né, da capitania de Pernambuco ocorreu como uma recompensa, por justamente, né, abafar as ideias liberais na parte sul, beleza? Então, aí você tem o item 8, ele está errado, porque aí você viu como recompensa. Nesse debate, né, que eu achei bem interessante, feito, né, o professor, ele diz assim, olha, o professor lá da UFAL, o professor da Universidade Federal de Alagoas, a emancipação inaugura um novo território administrativo no cenário colonial. Enquanto ligado a Portugal, a emancipação trazia um aliado político nas lutas complicadas de manutenção. Então, emancipar Alagoas é criar um território estratégico para reprimir, quem sabe, novas revoltas liberais. Então, a província de Alagoas é uma das poucas localidades que reconhece a soberania de Dom Pedro I. Então, essa tradição aí, né, permanece pós-independência. Agora ele diz, todavia, acredito que 1817 representa a consolidação de uma identidade alagoana, construída ao longo de quase um século. Ele já entra um debate, né, no processo da construção da identidade do Estado de Alagoas, tá? E aí ele fala também sobre essa perspectiva, né, de associar a história de Alagoas a Pernambuco, ou já trabalhar com algo singular, peculiar de Alagoas, antes mesmo dessa emancipação, tá? Então, é algo bem interessante. E ele conclui assim, olha, o mais importante ao se refletir sobre a história de Alagoas é privilegiar o que há de particular, específico e peculiar no território alagoano, e sua interface com a história de Pernambuco, mas não deixar dependente a história de Alagoas até o século XIX, né, de Pernambuco. Ele quer trabalhar com essas particularidades, tá bom? Então, aí você tem justamente essa boa entrevista do professor lá da UFAL. Galera, só para reforçar, então aqui o nível é acadêmico, viu? O desmembramento do território alagoano da capitania de Pernambuco aconteceu no período em que o movimento contra a coroa portuguesa se fortalecia, sim. Então, a partir do momento que você cria uma situação, um ponto estratégico para observar e até reprimir, você vai ter justamente esse avanço, tá? Na intenção de tornar Alagoas, desmembrar, né, esse território da capitania de Pernambuco. Mas o item anterior dizia o quê? A criação da capitania se deu em 1817 com o objetivo de melhor investigar e punir os apoiadores, tá? Você tem justamente uma recompensa pós esse período, tá? Aí você tem esse detalhe, porque aí você vai ter ideias liberais também em Alagoas, só que essas ideias serão abafadas. E em seguida, como recompensa, tem a elevação de Alagoas ao status de capitania, tá bom? Então aí você tem esse cenário bem interessante, tá? Quando Alagoas se desmembra aí de Pernambuco, beleza? Então, vamos dar sequência, né, pessoal? Vamos dar sequência aí a essa aula. E aqui um outro artigo também que eu queria lembrar para vocês, tá? Nesse debate da construção do Estado de Alagoas, justamente essa situação de não abordar só essa perspectiva. Alagoas
não tinha uma cultura, ou território, né, essa área ao sul não tinha nada original. E o debate hoje, dizer, tinha sim. Daí, né, eu creio que a banca possa até mexer com isso, né, e trazer particularidades desse território em relação ao restante da capitania de Pernambuco. Então, o desmembramento do território alagoano, né, da capitania, aconteceu no período que o movimento contra a coroa portuguesa se fortalecia. Tá? Então, esse item está correto. Apesar de encontrar adeptos em Alagoas, a insurreição contra a monarquia foi abafada na comarca, sim. Né? Lembre-se que antes de ser levada a categoria de capitania, depois província, era comarca de Pernambuco. O que levou os historiadores a defenderem a tese de que a emancipação foi concedida como recompensa. Eu falei agora, né? Como recompensa por Alagoas não ter aderido, olha, o movimento. Então, a recompensa não vai... veja só o que a questão da Sebrasp tinha falado anteriormente, que Alagoas foi elevada à categoria de capitania para servir como local de resistência e para reprimir as lideranças e a expansão do movimento de 1817. Só que agora você está percebendo, você tem Alagoas que vai ser desmembrada, emancipada, como uma recompensa por justamente não aderir, não participar. Então aí você tem esse item como correto. A emancipação política de Alagoas insere-se nos episódios conectados à insurreição pernambucana de 1817, movimento este que conspirava contra o governo português e chegou a instaurar um governo provisório na sede da capitania, Recife. Influenciada pelos ideais resgatados da Conjuração Baiana em Conferência Mineira, os pernambucanos, veja, né, entre aspas, porque essa ideia de pernambucanidade também é um debate interessante aqui, né, no Estado, sentiam-se preteridos, escanteados pelas mudanças impostas pela família real portuguesa, que muito mais beneficiava Rio de Janeiro, sede da corte, do que as outras capitanias. Correto. Visto por alguns historiadores com cunho liberal, o movimento de 1817 tentou se espalhar pelas demais localidades da capitania, inclusive na comarca de Alagoas. Antes de se tornar capitania, era comarca, Alagoas. Com adesão em parte do território alagoano, o movimento, em parte, tá? Isso aqui está correto, em parte, porque houve uma abafa, né? Esse movimento foi abafado, mas isso não quer dizer que não houve alguém ou um grupo que queria participar, né? E aderiu à Revolução de 1817. O movimento pernambucano foi sufocado, olha, com a intervenção do ouvidor Batalha, que criava, né, um governo provisório, desmembrando o território de Alagoas e Pernambuco. Correto, muito bacana. E aqui traz o detalhe, né, da intervenção do ouvidor Batalha. Lembrando que, quando eu falo ouvidor, naquela estrutura, né, do governo geral, tem-se o quê? Né? O capitão-mor que cuida da defesa, tem o que cuida da justiça, e o provedor-mor, né, que cuida aí, né, o ouvidor vai cuidar aí, né, da questão da justiça, e o provedor vai cuidar na parte de impostos, tá? Então, aí você tem essa estrutura do governo geral, né? O ouvidor-mor, uma das três figuras que auxiliava aí, né, o governo com a função aí de cuidar de assuntos judiciais. Beleza? Então, vamos lá, né? Esse item está correto. Vamos para o 13. 1817 representa a consolidação de uma identidade lagoana. De certo modo, sim, né? Daí esse debate, que é possível falar de uma identidade mesmo antes da emancipação, tá? Construída ao longo de quase um século a partir da criação de comarca. Então, esse território que hoje chamamos de Alagoas, a gente já pode traçar aqui a linha temporal, né? 1712 se torna aí, né, comarca. 1817 você tem o desmembramento. Desmembramento da capitania de Pernambuco. Esse desmembramento vai ser a recompensa, né? Por não deixar espalhar as ideias libertárias, possibilitando a demarcação das diferenças culturais e sociais entre Alagoas e Pernambuco, inclusive, né, aquele debate.
Por que Alagoas não conseguiu tanta prosperidade econômica como Pernambuco? Se pertencia à capitania de Pernambuco. E esses índices, né, indicadores sociais ruins do estado de Alagoas, se comparar com Pernambuco. Então, é um debate curioso, tá? Então, esse item está correto. Falando nisso, eu acho que eu coloquei aqui uma questão sobre isso. Tem, sim, acho que é a última. O passado alagoano é marcado pelos engenhos de açúcar, sim, destaque na produção açucareira, pelas lutas dos quilombos, pelos massacres dos caetés, pelos comportamentos traíras, no caso, as traições de Calabar, né? Aquela perspectiva da ocupação holandesa, e da elite alagoana, que hoje, né, permanece no poder, mudando aí, né, famílias. Galera, o último item, o passado escravista, monocultor, latifundiário, plantation, né, são fatores que influenciaram as permanências de mazelas, né, mazelas sociais e índices de violência no território alagoano. Esses elementos que criaram a base, sim, essa base colonial, desigualdade, um sistema e um mecanismo de controle difícil de se romper, sim. Daí você pega, né, analisando o IDH, Alagoas tem um dos piores do Brasil e a gente pode dizer que há, sim, né, motivações, causas presentes, mas também esse passado colonial também explica, justifica ou estimula a compreensão destas dificuldades sociais vivenciadas no estado de Alagoas, tá bom? Então encerramos aqui o bloco 1, encontro 1. Daqui a pouco tem muito mais. História de Alagoas, período colonial. Vou trazer uma linha temporal para a gente revisar da fundação dos primeiros povoados, Penedo, Porto Calvo, Marechal. Vamos destacar também, né, o processo histórico do atual município de Marechal Deodoro, em que momento surgiu aí Maceió, a capital de Alagoas. Tem isso e muito mais nessa revisão total. Nesse primeiro momento, o objetivo era entender o sentido da colonização, contexto maior, e localizar você. O atual estado de Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco até 1817. Daqui a pouquinho tem muito mais, porque aqui você sabe, você que vai ser soldado, né, vai ser policial militar do estado de Alagoas, não esqueça, o conselho disciplinado será aprovado. Carga máxima!